Assim que o dia amanheceu lá no mar. Muito bem, vamos lá então. Boa noite a todos. Agradeço essa introdução do Nilo. É um prazer muito grande a gente estar aqui nesse 6º ano de Café com Letras, né? A gente fica super feliz mesmo do Café com Letras continuar, não é? E por tanto tempo assim a gente pretende, não tem intenção realmente de parar, não é? Vou falar o contrário do Nilo. Só se a Jarovi quiser parar e tudo bem, não é? Nós paramos. Ou nós entramos num acordo mútuo, né? Vamos parar, não é? Nós dois. Mas é um prazer muito grande falar que é o 6º ano, não é? Quanto à viagem, vai ser, todo o custo vai ser pela Jarovi, então é só vocês fazerem a inscrição, não é? Para o Lago Titicaca. Vamos compactar isso, eu pago um almoço para vocês lá no Bom Prato. No Bom Prato. É R$1. Bom, o assunto de hoje é sobre existencialismo, não é? E a gente resolveu então começar o ano refletindo um pouco sobre algumas teses do existencialismo segundo Sartre, tá? E a gente já começa dizendo que Sartre, ele junto com Heidegger, eles vão ser assim bem influenciados por Husserl, Edmundo Husserl, que é um alemão e que é o pai da fenomenologia. E o que consiste, afinal de contas, a fenomenologia? Por que ela influencia tanto Heidegger quanto Sartre? Husserl, para a fenomenologia, a consciência não possui a mesma definição que na filosofia clássica. Ele muda completamente a noção de consciência. E, basicamente, para a fenomenologia de Husserl, consciência é sempre ter consciência de algo. Nunca existe uma consciência em si. Tá? É sempre algo direcionado a algo. Não é? Eu tenho consciência de alguma coisa. Eu não tenho simplesmente a minha consciência, como nós costumamos falar. Não é? Eu tenho a consciência de alguma coisa. Então, a consciência é sempre uma percepção de algo. Ela é a percepção das coisas, da situação, daquilo que eu vivencio. É a minha relação com o mundo. Essa é a consciência. A consciência está nessa relação entre o eu e o mundo. Então, os animais não têm isso. Mas não tem uma relação com o mundo. Nós temos uma relação com o mundo. Nós olhamos o mundo e percebemos esse mundo de uma maneira. E essa maneira de perceber é a nossa consciência. E aí os graus de consciência também. Há pessoas que têm consciências mais aguçadas, outras menos aguçadas. Mais sensíveis, outras menos sensíveis. Agora, então o ponto principal aqui da fenomenologia eu tenho consciência de algo. A consciência é sempre uma direção, é um direcionamento a algo. Eu nunca tenho uma consciência e ponto final. Mas eu tenho consciência de alguma coisa. E essa consciência de alguma coisa, ela tem um caráter muito especial na fenomenologia, que é o caráter da intencionalidade. Toda consciência é intencional. Por quê? Porque toda consciência de alguma coisa coloca nesta alguma coisa um significado. Ela denota um sentido. Não é? Ela é doadora de um sentido a alguma coisa. Então, ao termos consciência de um livro, não é? Eu coloco um significado nesse algo chamado livro. Não é? Agora me fez lembrar um fato que eu vivenciei com a Saletinha, que eu até citei uma vez aqui no Café com Letras, não querendo ser repetitivo. Mas nós estávamos saindo do programa de rádio, não é? Ela foi minha convidada nesse programa de rádio, e eu havia deixado no meu carro um livro, não me lembro mais de que filósofo foi, né? E nós estávamos conversando com o grupo ali, ao lado do meu carro, de repente a Saletinha olhou para dentro do carro e falou assim: nossa, você deixou um livro dentro do carro e se arromba o teu carro para tirar o livro, né? Aí eu olhei para ela e falei assim: Saletinha, se isso um dia acontecer, eu vou ficar super feliz. Né? Porque arrombar um carro, né, para roubar um livro, né, seria fantástico acontecer isso no Brasil. Né? Por quê? Porque infelizmente a consciência do brasileiro em relação ao ler, né, ao livro, não é a mesma consciência que muitos aqui possuem. Claro que a maioria que não ia arrumar um carro
por causa de um livro, mas nós damos um valor ao livro, nós jogamos um valor, um significado ao livro que a grande maioria, infelizmente, não joga, não é? Esse valor ao livro. Então, a consciência é sempre uma consciência de algo e colocando o quê? Uma perspectiva, colocando um valor, colocando um significado sobre este algo. Então, nada nesse mundo existe com um significado próprio. Nós é que damos o significado às coisas. E citando um outro exemplo, eu estava fazendo banca na IT nesse sábado. E um dos temas de banca foi o dever do pai divorciado, não somente de pagar os alimentos, mas o dever à afetividade. Então eu não posso simplesmente reconhecer o filho, que é meu, e aí cumprir a minha obrigação material, ou seja, eu pago os alimentos. Não, existe agora uma obrigação afetiva. E a criança, ou seja, depois de crescer, ela pode inclusive mover uma ação contra o pai, porque ele não deu, não é, a obrigação afetiva a essa criança. Tá? E aí gerou toda uma discussão. E aí, como é que eu dou afeto a quem eu não tenho afeto? Né? Porque pode ser uma criança que surgiu, de repente, aí, de um acaso, de uma relação assim esporádica, não é de uma ex-mulher, nada disso, e de repente surge uma criança que eu não quero, não tenho nenhuma relação com ela, não é? Para mim é um ser estranho, não quero ter também. Não é? E aí, como é que fica essa obrigação? A afetividade. Mas daí desse assunto surgiu o tema da família mosaico, que é uma família que começou a se tornar muito presente entre nós, que na Europa já é realidade. Aqui começa a se tornar cada vez mais realidade. O que é a família mosaico? A família mosaico, lembre-se de um mosaico, não é? Ele é formado de várias peças, e muitas vezes peças que não pertenceriam àquele mosaico se não tivesse pego pelo artista e colocado ali, naquele mosaico, né? E essa família mosaico, então vamos supor um casal que tem um filho se divorcia. E aí vamos supor que a ex-mulher, ela se casa com um outro que também vem de uma outra união e também com filhos. E aí então esses filhos acabam se tornando irmãos, porque houve uma segunda união aqui. Mas essa ex-mulher não vai deixar de ter uma relação com seu ex-marido, porque eles têm um filho em comum. Não é? Então existe uma relação aqui de cônjuge, ex-cônjuges, mas uma relação. Não é? E existe um novo casamento com filhos de uniões diferentes. Não é? E esse casamento talvez gere novos filhos que vão ser todos irmãos. Quer dizer, vai se formando um mosaico. É o que aconteceu na minha própria família. Meu irmão se divorciou da minha cunhada. Eu não consigo ver a minha primeira cunhada como ex-cunhada. Não dá. A Fátima eu tenho como cunhada. É minha cunhada. Ou minha irmã. Né? Então, aí o que ela fez? Ela casou com o Uli, que é um alemão. Aí ela pediu para fazer uma bênção. Então, no casamento ali, vamos dizer assim, estava eu como cunhado, não é? Irmão do primeiro esposo, fazendo a bênção da minha cunhada com o Uli, não é? Do meu lado que estavam os dois filhos dele da primeira união, não é? E do meu outro lado estava o Daniel, que é o filho dela da primeira união, não é? E os três se tratando como irmãos, não é? E a ex-mulher do Uli foi muito interessante, porque o divórcio deles foi muito consensual, muito tranquilo e tal. Quer dizer, eles mesmos julgaram que nós não servimos um para o outro, não dá para conviver, né? Então vamos separar e tal, é melhor assim. E a relação foi tão boa que quando a esposa dele, a ex-esposa, se casou, ela convidou o Uli para ser padrinho. Então aí vocês imaginem, no casamento da ex-esposa, ele como padrinho, não é? Numa relação boa com o esposo, novo esposo dessa ex-mulher. Não é? Então essa é a família mosaico, ou seja, uma família que vai crescendo os laços aqui, não é? E não são consanguíneos. Porque na família tradicional, o lance é o sangue. O que gerava para o filho adotivo uma dificuldade. A pertença à família era o sangue. Então ficava aquela coisa, né? Eu pertenço à família, mas não pertenço, né? Existe a minha família biológica, né? Eu não tenho o mesmo sangue dessa família, apesar de ser amado por ela e tal. E tinha aquele conflito.
Na família mosaico não existe isso. Por quê? Porque as relações vão se construindo, não é, conforme a situação. E é o que Sartre vai dizer, não é, o que eu faço com a situação. Não é? Então, a fenomenologia ela traz esse aspecto, quer dizer, o que seria a dissolução de uma família tradicional, não é, acaba para a consciência desse algo, que é a família mosaico, se tornando uma oportunidade. Oportunidade do quê? De eu começar a enxergar os outros como família. Outros que não pertenceriam à minha família, mas que eu começo a construir agora um relacionamento de familiar. Isso torna abrangente. Quer dizer, essa interpretação que eu acabei de fazer da família mosaico, não é uma consciência sobre a família, sobre esse novo modelo de família. Portanto, é uma nova interpretação. Quer dizer, ela se torna uma oportunidade ao invés de ser um desastre. Não é? Já em outras visões, em outras consciências, nós teríamos aqui um mundo perdido, não é? Um mundo totalmente, não é, às avessas, um mundo, enfim. Não é? Então depende da consciência que eu tenho sobre algo, não é? Eu vou depositar um significado a este algo. Não é? E aí eu vou me relacionar com este algo. Muito bem, Sartre é extremamente influenciado por isso. Tá? E aí ele vai desenvolver o seu existencialismo. Tá? Ele também, Sartre foi um personagem assim muito interessante, porque ele causou grande impacto, né? Como filósofo, ele foi um filósofo muito popular e muito presente na mídia também, por causa do seu engajamento político. Né? Ele era muito engajado. Né? Nós temos um Sartre antes da resistência francesa aos alemães, né? E um Sartre depois da resistência francesa ao nazismo alemão. Né? Então, nós temos um Sartre depois do seu engajamento contra os alemães nazistas, né? Nós temos um Sartre muito engajado politicamente. Então, esse Sartre traz em si, ele mesmo, como pessoa, depois ele conceitualiza isso também, como o intelectual engajado. Né? Não é um intelectual de gabinete, não é um intelectual de mesa, não é de livros simplesmente, mas é um intelectual de livros na ação. Não é? Ele vive o que ele reflete. Não é? Então ele é a própria reflexão dele. Não é? O que faz ele se aproximar, não tanto, mas me atrevo a fazer uma relação, do cinismo. Né? O cinismo é uma linha filosófica da Grécia Antiga, não é? Que teve Diógenes como o grande pensador, o grande vivenciador do cinismo. E o cinismo não vai criar uma teoria das virtudes. Um dia nós podemos fazer um café com letras só sobre o cinismo. Né? O cinismo não vai criar uma teoria das virtudes, ou seja, como o homem deve viver. Por quê? Porque isso seria padronizar o ser humano. Né? Isso seria colocar, olha, o segredo da felicidade é este. Como Epicuro faz. Epicuro diz, olha, uma vida frugal e amizade é o segredo da felicidade. É o segredo da ataraxia, ou seja, a paz de espírito. Não é? Então aqui ele montou uma teoria da virtude. Não é? Então ele padronizou. Não é? Quem não tem uma vida frugal e quem não tem lá muitos amigos não é muito feliz. Tá? O cínico não. O cínico ele vai dizer assim, não dá para criar uma teoria da virtude. Não é? Porque seria uma convenção, seria uma padronização da virtude. Não é? A virtude está na própria ação, dependendo da situação. Tá? E aí Diógenes é um grande exemplo disso. Diógenes ele mora num barril de vinho, não é? Naturalmente sem vinho, né? Então ele mora num barril de vinho e um dia lá ele acorda, acende uma lanterna com uma vela, não é? E começa a percorrer as ruas da sua cidade à procura de um verdadeiro homem. Mas Diógenes, o que está fazendo no pleno dia com uma vela acesa e tal? Eu estou à procura de um verdadeiro homem, não é? Porque não encontro homem nessa cidade. Não é? Eu só encontro pessoas que vivem uma existência medíocre, não um verdadeiro homem. Não é? Isso é uma ação que faz refletir, que faz pensar. Não é? Diz a história, não é lenda, Alexandre o Grande foi um grande admirador de Diógenes, não é? E Diógenes estava tomando sol, porque ele queria tomar sol, não é? Ao lado do seu barril, e chega Alexandre o Grande, simplesmente Alexandre o Grande, né? Se coloca na frente de Diógenes
e fala: Diógenes, eu lhe admiro muito, não é? Você pode pedir o que você quiser do meu reino, eu irei lhe dar. Não é? E Diógenes diz: olha, a única coisa que eu quero é que você saia da minha frente, porque você está tampando o meu sol. Eu quero tomar sol. Não sei se você entendeu o significado disso. Não é? Claro que Diógenes sabe quem está na frente dele. É claro que Diógenes não é burro, né? Ele sabe que ele poderia ganhar uma vila, ele poderia ganhar uma ilha, ele poderia ganhar, enfim, né, um pedaço do reino de Alexandre o Grande, não é? Um cargo muito importante, enfim, sei lá, não é? Mas ele estaria se vendendo ao poder. Alexandre o Grande é a encarnação do poder naquele momento, não é? E ele renega todo o poder e diz: sai da frente porque eu já tenho o que eu quero, é o sol, que é de todos. Não é? Isso é uma tremenda de uma ação, reflexão. Não é? E aqui, dizem os cínicos, eu ganhei a ataraxia. Por quê? Porque essa ação não teve preço. Dizer para Alexandre o Grande: olha, sai da frente que eu quero tomar sol, é o que não tem preço. Não é? Qualquer medíocre diria assim: então me dá uma ilha, não é? Eu quero uma mansão com escravos, não é? E tal. Qualquer um diria isso, não é? Mas somente Diógenes mesmo, não é? Para dizer aquilo, e isso não tem preço, não é? Porque isso marca a vida, não é? A mesma coisa que eu tenho uma grande oportunidade de falar assim: não quero, não é assim que eu quero viver, não é? E então depende da situação, eu vou construir, não é? E então aqui o engajamento de Sartre mostra muito bem como Sartre se aproxima do cinismo, tá? Quer dizer, eu tenho que ter uma ação, tá? A minha teoria não pode só ser teoria, não é? Mas isso tem que ser encarnado na minha vida, tá? Um dia nós fazemos então um café com letras sobre o cinismo. Mas qual é o princípio básico do existencialismo de Sartre, o sartriano? O princípio básico é de que a existência precede a essência. O que quer dizer isso? Para a filosofia clássica, todos os objetos e o próprio ser humano possuem uma essência. A partir da essência nós construímos uma existência. Ou seja, a essência nos determina. Então nós temos uma essência e essa essência determina a nossa existência. Tá? Para Sartre é o inverso. A existência que vai construir a nossa essência. Na filosofia clássica, uma mesa tem uma essência de mesa. Perfeito? E isso vai determinar o seu ser na vida. Vai ser sempre uma mesa. Essa para a filosofia clássica, o conteúdo mais básico que existe. Isso daqui é uma mesa, a essência é mesa, não é? Então nunca isso poderá ser uma cadeira, tá? Porque isso é uma mesa. Não é? Então a sua existência como mesa já está prevista, já está pré-determinada, porque a essência já está aqui. Mas Sartre diz: não é bem assim com o ser humano. Tá? A essência não determina a existência, é o contrário. Não é? Se a consciência é a consciência de algo, tá? Eu preciso pensar primeiro na consciência para que eu pense na essência, no caso do ser humano. Por quê? Porque nos animais ou nas coisas, aqui Sartre faz uma diferenciação. As coisas ou os animais, eles são seres em si. O que é um ser em si? O ser em si é um ser que não consegue se ver, portanto não consegue se projetar. Um ser em si, como um gato, ele não consegue se ver, tá? Ele só se sente. Então aqui ele não tem como elaborar o que ele é, tá? Ele é, ponto final. Já o ser humano não. O ser humano, ele nasce, tá? E na convivência, no relacionamento com os outros, ele já existe, mas ele vai construir a sua essência. E por que ele consegue fazer isso? Porque ele é um ser para si. Ele não é um ser em si. Ele é um ser para si. Quer dizer, o ser humano ele pode sair de si mesmo e se olhar. E ver em si o que ele gostaria de ver, ou o que ele quer ver. Né? Ele tem a consciência de si mesmo. Ter a consciência de mim mesmo é olhar para mim, não é? E ver isso que eu sou, isso que eu faço realmente tem significado?
Não é? Esse é o significado que eu quero dar para a minha vida, esse é o significado que eu quero realmente ver em mim, não é? Ou não. Isso não nasce conosco, isso vai sendo construído com o passar do tempo e com os relacionamentos que eu vou tendo durante a minha vida. Não é? Então, a consciência de si vai sendo construída e aí, portanto, a minha essência eu vou elaborando. E eu vou elaborando através do quê? Através de escolhas. Daqui a pouco a gente vai ver que a situação é importante, não é? Porque é a situação que me dá a oportunidade de escolha. Tá? Mas, em primeiro lugar, a gente tem que ficar com a ideia seguinte, que primeiro eu existo. Tá? Agora, esse existir não significa absolutamente nada. Agora, a partir da minha existência, eu tenho situações concretas e nessas situações eu posso me ver. Eu sou um ser para si, um ser para mim. Não é? E aí eu posso, então, reelaborar ou elaborar essa minha essência, a essência que eu quero ter e viver. Não é? Então, os objetos, eles não possuem uma essência anterior, não é? Em que devemos nos concentrar na manifestação da existência para conhecê-los, segundo Sartre. Quer dizer, uma mesa, ela não tem para Sartre, como na filosofia clássica, a essência de mesa. E aí eu preciso conhecer essa mesa, a sua essência, para reconhecê-la como mesa. Não é? Vai depender da minha relação com esse objeto, ela ser uma mesa ou não ser uma mesa. Não é? De repente ela pode ser uma outra coisa completamente diferente do que uma mesa. Não é? Dependendo da minha relação que eu tenho com ela. E aí a sua essência muda. Ela já não é mais mesa. Não é? Ela pode ser muito bem uma estante, ou uma cadeira alta, ou não sei o que. Não é? Dependendo da minha relação com a mesa, eu posso reconstruí-la. Tá? E como a mesa, qualquer outra coisa, como eu falei da família mosaico aqui. Não é? Eu posso reconstruir o conceito de família, não é? E ver aqui uma grande oportunidade e não uma destruição. Não é? Junto com essa ideia de que a existência precede a essência, o significado vai ser colocado depois da minha existência, ou da existência dos objetos, né? O homem não tem uma essência então pré-determinada. É claro que vocês vão me questionar assim, ou questionar Sartre, mas espera aí, mas existe a carga biológica aqui, existe a carga hereditária, existe a situação do meio, não é? Existe o garoto que nasceu numa favela, o garoto que nasceu num condomínio fechado, o garoto que visita uma escola muito boa, o outro que não tem escola. Tudo bem, isso são situações, tá? Que depois eu vou ter que trabalhar. Mas nenhuma situação é me colocada onde eu não tenho escolha. Diante de qualquer situação eu tenho uma escolha, tá? Que vai determinar a minha essência, ou que vai modificar a minha existência a tal ponto de criar uma essência. Tá? Então antes o homem tem um nada. Vejam esse nada como entre aspas. Um nada aqui para Sartre não significa um vazio, tá? Mas significa um nada sem significado. Então eu tenho uma carga hereditária? Tenho. Eu tenho uma situação econômica? Tenho. Tá? Mas tudo isso é nada por enquanto. Até eu colocar um significado. Ou alguém colocar um significado sobre isso. Perfeito? E aí eu construo a minha essência. Então o homem não possui uma essência ou regras pré-determinadas e que fazem com que ele seja. Né? O que ele depende então da sua existência e do transcorrer dessa sua existência e de como ele vai lidar com essa existência. Portanto, o homem ele é, por essência, aliás, na existência, desculpa, ele é condenado a ser livre. Ele está condenado à liberdade. Tá? E aqui está a angústia do homem, que ele quer fugir. O homem não quer aceitar essa liberdade. Ele não quer aceitar a ideia de liberdade. Tá? Ele faz o possível, ele cria bodes expiatórios, ele cria convenções, ele cria determinismos, enfim, ele faz o possível para fugir da liberdade. Por quê? Porque a liberdade ela é a angústia do homem. Tá? Por quê? Porque é aqui que o homem vai ter que escolher. E é só ele que poderá escolher. Não existe ninguém que possa fazer a minha escolha. Caso contrário, não será a minha vida.
será a vida de outra pessoa. Não é? Então a liberdade pertence à nossa existência. E ela é a chance da criação da nossa essência, com pessoas humanas. Não é? Mas qual é a concepção de liberdade aqui? Não é? A concepção de liberdade é o seguinte: o homem ele é responsável por aquilo que ele faz. Tá? Qualquer coisa que o homem fizer, segundo Sartre, não é? O homem é responsável. Nós não podemos fugir dessa responsabilidade de ser, da nossa essência. Mesmo que eu seja vítima de uma situação, tá? Não existe o papel de vítima. É eu que me faço de vítima. Tá? Isso é extremamente provocante. Tá? Mesmo que eu diga, não teve outra saída, não é? Não. Tinha outra saída sim. Tá? Você que aceitou essa não saída. Tá? Então, ninguém é vítima de ninguém. Tá? Ninguém é vítima das situações. Né? Nós é que escolhemos essa ou aquela alternativa, tá? Diante das situações. Então nós somos totalmente responsáveis. Isso é uma provocação incrível de Sartre, não é? Que faz com que eu tome vergonha na cara. Correto. Né? Ou seja, eu não tenho coragem de. Esse é o ponto. Né? Se você não tem coragem de, né, é outro papo. Mas que você tem escolhas, você tem. Tá? Apenas lhe falta coragem, então, para tomar essa decisão. Então, a falta de coragem ou omissão, não é, já é a tua escolha. Tudo bem. Então, é uma escolha. Então, você tem medo de se ferir ou ferir alguém, ou então... Não é? Sartre vai dizer depois que não importa, nós estamos envolvidos. Não adianta eu dizer assim, eu não me envolvo. Não adianta fugir. Eu estou envolvido. Se eu já estou na existência, eu estou envolvido. Tá? Então, não adianta dizer assim, esse não é bem o meu problema. Tá? Essa não é bem a minha situação. Tá? Esse é problema do outro, esse é problema dele. Não é problema dele. A partir do momento que você toma consciência, esse é seu problema também. Não é? Então, aqui você tem que tomar uma escolha. Você é contra ou a favor. Você é condescendente ou não. Você aceita a situação ou não aceita a situação. Ponto final. Tá? Então, para Sartre, a responsabilidade é absoluta do ser humano. É claro que o ser humano é uma paixão. Tá? Eu busco sempre uma essência ideal do que eu quero ser. Isso nunca vai se realizar, segundo Sartre. Por quê? Porque o ser humano é imperfeito. Nunca eu terei a realização do que eu quero realmente ser. Tá? Isso sempre está no devir, isso sempre está à frente. Mas isso é muito bom. Por quê? Isso faz com que eu sempre transcenda. Faz com que eu sempre vá em busca de realizar as escolhas, ou de escolher. Não é? Esse vir a ser está sempre no vir a ser mesmo. Mas isso é muito bom. Por quê? Porque eu sempre estou caminhando para a frente. Eu nunca tenho uma zona de conforto onde eu digo assim, pronto, agora eu sou. Não. A sua essência, ou você é muito medíocre, né? Então pronto, final, agora eu sou. Mas você se acomodou então na vida. A vida do ser humano mesmo, que quer construir uma essência, ela sempre se modifica, novas situações vão surgindo, ela reelabora, não é? Ela tem novas escolhas a fazer, ela tem novos desafios, isso é sempre empolgante, não é? Então ela sempre está construindo a sua essência. Não é? E aqui vem a questão da liberdade. A liberdade em Sartre, nós temos que entender que não é aquela liberdade absoluta. Quando a gente imagina assim, Sartre dizendo o ser humano é livre, não é? Nós imaginamos um ser humano livre de qualquer coisa. Não é isso. Tá? Não é a liberdade absoluta que nós imaginamos. Mas a liberdade para Sartre só existe na situação. Não existe liberdade sem situação. E não existe situação sem liberdade. Isso é algo muito, muito forte em Sartre. Ou seja, onde eu sou livre? Aonde eu tenho uma situação e aqui eu tenho uma escolha. Não é? Aqui eu sou livre. Eu não sou livre nos ares, nas nuvens. Não é? Até isso seria uma situação. Mas na situação presente é que eu posso ser livre. É só aqui.
Né? E não existe situação onde eu não possa ser livre. Até nos momentos mais fatais, né, eu posso ser livre. Né? Eu sempre cito esse exemplo. Né? É um exemplo que eu acho que muitos aqui já ouviram eu citar. Meu pai, por exemplo, ele escolheu a sua própria morte. Por quê? Porque ele não foi se tratar. Ele tinha câncer, né? Estava sentindo dores aqui no abdômen, foi se tratar numa médica, né? Sem falar para minha mãe, para meu irmão, nem para mim. Né? Ela mandou fazer os exames, deu câncer, né? Generalizado aqui no intestino, uma quantidade grande de tumor já tomado já. E aí o que ele fez? Escondeu os exames, lacrou e guardou numa gaveta dos documentos dele. E ponto final. Tá? Diante do fatal eu posso escolher. Por quê? Porque ele sempre disse em casa: olha, gente, daqui para saudade. Eu não vou passar em hospital. Não quero cama de hospital. Era a visão dele. Né? Então ele escolheu. Então ele ficou em silêncio. Deve ter entrado num processo de depressão aí e tal, e acabou no infarto. Né? Mas diante do fatal eu posso escolher. Ele podia ter escolhido: não, eu quero ser internado, vou tratar. Né? Vou tentar tudo. Né? É uma escolha. Não, eu não vou tentar nada. É uma outra escolha. Então, diante das situações eu tenho escolhas. Então não existe situação sem escolha. A situação ela é caracterizada por uma absoluta contingência. Tá? O que é uma absoluta contingência? São conjunturas, é uma conjuntura que se torna absoluta mesmo. Quer dizer, eu não posso negar que eu nasci em Bauru, quer dizer, eu vivo em Bauru, que eu pertenço a essa comunidade, não é? Que eu sou padre, fui padre na Igreja Católica, fui excomungado, tal. São situações. Não posso negar nenhuma dessa situação. Não é? Por quê? Porque é uma conjuntura absoluta. Tá? Então, nós vivemos nessas conjunturas absolutas, ou nessas contingências absolutas. Mas, essas contingências absolutas, elas são até certo ponto absolutas. Elas são absolutas porque elas foram me dadas, colocadas na minha vida. Tá? Então, brasileiro, bauruense, nascido numa família tal, educado assim, foi criado, fez o ensino fundamental no Eduardo Velho Filho, na escola estadual, irmão do Native, que foi colega da Cristina, lá no Moraes Pacheco, depois estou no La Salle, enfim, tudo isso são conjunturas. Então são situações que foram me dadas. Nada disso é desculpa. Nada disso é desculpa. Não há razão nenhuma que justifique eu ser de uma forma, não é? Graças a tudo isso. Por quê? Porque a liberdade está justamente aqui. A liberdade não ela é assim, o que importa não é aquilo que nos foi dado. O que importa é o que eu faço com aquilo que nos foi dado. Aqui está a liberdade. Então, a liberdade não importa o que fizeram conosco. O que importa é o que eu faço com o que fizeram conosco. Então, essa frase fantástica de Sartre. Porque aqui abre o caminho da liberdade. E nós ficamos centrados aonde? O que fizeram comigo. Não é? O que fizeram comigo. Sendo que nós deveríamos pensar, bom, o que eu devo fazer com o que fizeram comigo. Esse é o ponto. Aqui está a brecha da liberdade. Não é? E aqui eu começo a enxergar escolhas. Tá? E aqui está a minha responsabilidade. A questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu vou fazer com isso agora. Não é? E eu tenho muito o que fazer com isso. Não é? Não é possível escolher não ter uma situação. Ou seja, não ter uma contingência absoluta. Tá? Contudo, nós podemos escolher o que nós fazemos com a situação. Ou com a contingência absoluta. Tá? Então, para Sartre, a realidade humana não tem desculpas.
E qual é a ética existencialista aqui? Não é? Que ética que ela prega? Não é? O existencialismo, que ética ele prega, o existencialista? Né? A responsabilidade total. A responsabilidade total. E como é que ela se concretiza? O existencialista não prega, como cínico também, um código de conduta universal. Tá? Isso não existe para o existencialista. Mas o existencialista ele tem a obrigação de pensar o que faria um sujeito lúcido aqui com essa situação. Ou em outras palavras, o que eu gostaria que todo ser humano lúcido fizesse aqui com essa situação. Eu represento a humanidade. Tá? Eu represento a humanidade nesse momento. Então, o que eu quero que a humanidade seja? Eu quero que a humanidade seja íntegra. Eu quero que a humanidade se venda. Eu quero que a humanidade se prostitua. Eu quero que a humanidade simplesmente abaixe a cabeça. Eu quero que a humanidade seja escrava. Eu quero que a humanidade seja corajosa. Eu quero que a humanidade tenha honra. Eu quero que a humanidade... Enfim, o que eu quero. E é aqui que se baseia a ética existencialista. O que eu quero da humanidade. O que eu quero da humanidade é o que eu vou fazer. Aqui está a minha responsabilidade. Exatamente. Aí entra nele, né? Exatamente. Aí eu entro em mim novamente. Se o sujeito não faz assim, o existencialista, aí que ele fica com crise de consciência. Tá? A crise de consciência está aqui. Né? Eu tenho consciência de algo, é inevitável isso. Tá? Eu deposito um significado sobre esse algo, e esse algo exige a minha ação, exige a minha escolha. Tá? E eu gostaria que a humanidade agisse assim, mas eu não faço. Aqui eu tenho crise de consciência. Tá? Então a grande pergunta filosófica do existencialismo, só para encerrar e a gente abrir uma interação, é o que fazer com a minha vida? Essa é a pergunta constante do existencialista. O que fazer da minha vida? Não é? A minha vida ela é dada dessa forma? É. Mas e daí? O que eu faço com ela a partir desse exato momento? Não é? Heidegger vai dizer assim, esse é o projetado futuro. Quer dizer, o ser humano, ele é um Dasein. O que é Dasein? Em alemão é uma expressão que diz assim, um ser no mundo. Tá? O mundo já é dado. Não é? Agora, o que eu faço com esse mundo? Eu me projeto. Tá? Sartre não vai falar em projeção para o futuro. Ele vai falar na ação na situação. Tá? Mas a situação, ela é aquilo que eu tenho que trabalhar. Né? E aqui está a minha grande liberdade. Né? Então, gente, não tem escolha. A escolha é nossa. A vida é dura. Mas ao mesmo tempo, a vida é dura, mas ao mesmo tempo fascinante e prazerosa. Porque eu tenho que... não, é dura porque eu tenho que fazer. Exatamente. Ela não é para fracos. Ela é para corajosos. Não é para pessoas que vão e fazem aquilo que ele acha que a humanidade iria fazer. Ou deveria fazer. Não é? Ele teria admiração de ver outra pessoa fazendo. Não é? Então aqui eu tenho que fazer. E quem vive assim, é claro, não é? Vai, eu acho que ter um prazer enorme na sua essência, não é? De construir a sua essência. Heidegger diria assim, existem seres humanos que, eu não me lembro mais a terminologia que ele usa, um dia nós fazemos um café com letras sobre Heidegger, mas ele vai dizer que existem pessoas que vivem sob as convenções, tá? E essas pessoas, elas são pessoas que não pensam na própria morte. Elas não vivem para morrer, tá? Por quê? Porque são pessoas que têm medo da morte. A morte para elas sempre está na terceira pessoa. Então elas sempre pensam na morte dos outros. Por isso que elas vivem uma vida medíocre. Se eu penso sempre que os outros vão morrer, nunca eu, não é? Então eu vou relaxando com a minha vida. Não é? Agora, a pessoa que vive para morrer, tá? Ela vive realmente, ela vive muito seriamente, tá? Então ela cria uma vida extraordinária, não é? Por quê? Porque ela sabe que vai morrer. Então aí o valor da vida se torna outro, não é? A minha vida começa a se tornar uma vida extraordinária, porque
porque é passageira, estou só de passagem por aqui. Não é? Então, a Heidegger é uma pessoa que me influenciou bastante nesse sentido, né? Com o Sartre também. Não é? Mas esse é o ponto. Agora, é realmente uma ilusão para o ser humano se encostar na situação em que ele está e dizer: eu sou vítima da minha situação. Não, vítima não existe. Não é? Eu vivo uma situação. Nessa situação eu tenho que escolher. E eu tenho que fazer dessa situação algo. O que eu faço? Né? O que fazer da minha vida? Essa é a grande questão que cada um devia fazer quando se levanta. Era isso que eu queria colocar para vocês. E aqui então a gente abre para questões. Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores, não sabe voltar, me dá